Fala pessoal, começando mais um Deepcast com Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Flávio Morgenstern, ele que é multimídia, porque ele é editor da revista Oeste, ele é roteirista do Brasil Paralelo e também editor do portal Senso em Comum. Flávio, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. A honra é toda minha, mais uma vez sendo entrevistado por você, né? Oh, que coisa maravilha. A honra é toda... Eu fico muito feliz. A honra aqui. é minha. Você sabe que a última entrevista que eu vi sua foi lá no Vilela, viu? Ah, no Vilela. Durou quanto tempo? Umas 10 horas. Né? Mas aí é culpa do Você Vilela. fala muito, o Vilela fala muito também. Ele que não falava, ó, acabou, entendeu? Cheguei lá no começo da tarde, meu Deus. Aliás, eu queria um dia chamar o Vilela aqui. Esse cara é sensacional. Sensacional, né? 10 horas, cárcere privada, entrevista. Foi praticamente isso. Não Devia ter chamado a polícia. Você ali pra dormiu, sair. depois você voltou pra entrevista. Cara, me fala uma coisa, eu fiquei curioso. Você é roteirista de cinema. Esse lado seu eu não conhecia. Eu conheço as suas opiniões políticas que são muito boas. Mas roteirista de cinema eu não conhecia. Eu também não conhecia. Eu não fazia a menor ideia. Tá. Eu cheguei na Brasil Paralelo, eu tenho um cargo muito curioso. Gera piada com todo mundo, porque eu sou Head Script. Esse é o meu cargo na Brasil Paralelo. Head Script. Head Script. Que faz... Head Script. Tá. Não tá nas funções de um head script saber o que faz um head script. Eu tenho que fazer outras coisas. Saber o que eu faço já é muito complexo pra minha cabeça. Basicamente é o seguinte, a Brasil Paralelo tem a área da produção, tem a área de educação, tem a área dos documentários, tem a área do financeiro, tem a área do marketing, tem a área de não sei mais o quê. E boa parte dessas coisas envolvem texto. Então, assim, tem sempre um chefão ali de cada uma dessas áreas. Eu faço um papel, assim, meio de vice-chefe horizontal. Então, eu pego várias dessas áreas. Então, quando tem problema com texto... temos uma campanha de marketing aqui. O que você acha aqui de trabalhar no texto? Eu vou lá e dou meus pitacos. Campanha do comercial, beleza. Jurídico. Eu trabalhei com texto do jurídico, sendo que nem era exatamente a função. Mas Fui lá. você deixa o texto mais claro? Você corrige? O que você faz? Eu sou da área de letras, né? Então, eu trabalho bem com texto. Já trabalho com texto já faz uns 12 anos aí. Tá. Nossa, meu Deus, tô ficando velho. E profissionalmente, né? Já uns 12 anos e já escrevia muito antes. Então, a ideia é sempre, por exemplo, fazer um texto de relações públicas. Como é que a gente vai apresentar Brasil Paralelo, seja para um grande empresário que esteja por aí, ou então, por exemplo, até uma questão jurídica. Entendi. Eu falo assim, olha, essa palavra aqui tá meio complicada, vamos trabalhar isso aqui, etc. E aí eu fui chamado, né, para fazer o roteiro do último documentário deles, que foi A Crise dos Três Poderes. Tá. No final das contas, até pedi pra diminuírem meu nome, né? Que são 4 roteiristas, né? Eu falei assim, não, me deixa em terceiro ali, porque muitas das ideias, assim, a gente vai mudando, não ficou muito da minha ideia original. Eu pedi pro Rodrigo, né? O Rodrigo Fracaroli, que trabalhou bastante nisso pra ele ficar na frente. Apareceu o Lucas Ferrugem também, né? Com o chefão ali da BP. Como o primeiro, mas foi meu primeiro teste, assim. Entendi. Joga lá, fala, mas se vira. Você fez a criação, sei lá, dos diálogos, do roteiro ou não? Vem o roteiro meio que pronto e você dá uma ajeitada? Não, aí foi do zero. Aí foi do zero. Eu não sabia como é que era um roteiro de cinema, tive que pegar um livro, assim, pra aprender. Me deram algumas diretrizes lá do que eles fazem. E antes disso, eu tava trabalhando como head script dos roteiros, ou seja, uma espécie de supervisão dos roteiros dos outros documentários. Cada um escreve de um jeito, é bem difícil, né? Você imaginar como vai ser um filme só vendo o roteiro. Não dá pra ter nem ideia de vez em quando. O roteiro seria a história do filme. Como ali são documentários, a gente faz como se fosse... Não é o script de fato, né? Tá. É como se fosse assim, essa cena tem que ser assim. Aqui vai ter uma locução assada. É isso que é o roteiro. Aqui vai ser o entrevistado tal, entendeu? Tá. E o diálogo? É você que cria o diálogo? Vamos supor, num filme, é você que criaria... Eu acho que tem algum supervisor, né? Quando você vai fazer um filme de ficção, por exemplo, tem algumas pessoas que vão cuidar especificamente do diálogo, mas o roteirista é quem tá por cima daquele negócio. Eu quero desse jeito, etc, etc. Tá. Né? Vai ter conversa com os atores, vai ter conversa com todo mundo. No meu caso ali, né? Como não tinha diálogos, tinham entrevistas, a gente vai fazendo uma montagem. Esse trabalho é extremamente demorado. Ou seja, pega um trecho aqui de um cara, aí você tem que colocar um outro cara que é pra não ficar, sabe, só uma pessoa falando, fica chato pra caramba, mesmo que o cara fale a coisa mais sensacional
profissional do mundo, pra não ficar uma pessoa só. Aí você tem que pegar, eu lembro de uma outra entrevista que eu fiz, imagina, são mais de quase 20 entrevistados. Eu lembro de uma outra entrevista que um cara falou uma coisa que cabe aqui, você tem que ficar montando esse quebra-cabeça. Esse trabalho é difícil pra caramba, isso foi a parte mais difícil. Flávio, e é sobre a crise dos 3 poderes. Sim. E aí, quem que é o gerador desta crise? A gente tá vendo o agigantamento de um dos poderes do Brasil, na verdade não é nem de um dos poderes, antes fosse de um lugar, né, a chefia de um dos poderes, que simplesmente tratou por uma interpretação, isso aqui, a palavra final é, sabe, deste lugar, que eu não vou nem citar o nome. Então o pessoal começa a mandar um monte de causa que não tem nada a ver com a Constituição deste lugar aí, deveria lidar unicamente com a Constituição. Que é o Supremo Tribunal Federal. Você que tá falando não tem nada a ver com essa história, manda-se pra lá. Então, por exemplo, você tem uma causa política. A gente vai manter o ICMS alto ou um pouquinho mais baixo. Tratam como se fosse uma questão constitucional, manda-se pra lá. A indicação, a Bolsonaro tá querendo indicar... Tudo é judicializado hoje. Tudo vai pro Supremo. Judicializar significa que, na verdade, você tá tratando como se fosse uma questão de lei, o que não é. O que é simplesmente, isso aqui você pode decidir, decide livremente. Você não tá num país livre? Sim. Supostamente. Sim. Decide livremente. Então, as decisões que estão sendo colocadas lá são baseadas não em lei. É isso que precisa ficar claro para as pessoas. Não em lei. A lei diz tal. Não, é falar assim, olha... Eu não gosto do presidente em exercício, então vou mandar pros inimigos do presidente que estão lá. Os inimigos vão lá e falam assim, eu decido que agora você vai ter uma política contrária. Ué, mas você foi eleito? Não, eu decido em nome da democracia. Peraí, você tá querendo falar, encher a boca pra falar democracia, tentando significar, nós temos liberdade porque na democracia as pessoas são eleitas? A gente deixou no documentário, né? Só 5% dos deputados na Câmara dos Deputados. Repito, 5% dos deputados na Câmara dos Deputados foram eleitos com o próprio voto. O resto é tudo puxado de voto. Tudo puxado de partido. 5%. E as pessoas estão enchendo a boca pra falar Estado democrático de direito, porque nós vivemos numa democracia, precisamos salvar a democracia, não sei mais o que. Cara, todo mundo que manda em você não é eleito. É gente porque assim que o povo odeia. É gente que o povo odeia. O Tiririca teve voto pra caramba, puxou todo mundo. Exatamente o exemplo que a gente deixou lá, tipo, ele ganha 1 milhão de votos, aí vai tudo pra legenda. Então, a legenda tem... Entender como é que você é eleito, né? Você acha que, não, os caras que têm mais voto foram lá. Não, meu filho, é um inferno. É um inferno de burocracia, de conta que não faz o menor sentido, baseado em proporcionalidade da população de cada estado. É um inferno, não faz o menor sentido. Dentro de cada legenda ali, aí tem uma recontagem, não sei mais o que. Quer dizer, você coloca, às vezes, um exemplo muito simples. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Bom, se ele é presidente da Câmara dos Deputados, deve ser o cara mais representativo do povo, né? 80 mil votos. Mandava no Eduardo Bolsonaro, que tem 1 milhão e pouco. A cada coisa que o Eduardo Bolsonaro fala, a representação da Câmara, não sei mais o quê. Bota um tiozinho lá que tem 80 mil votos, sabe? Que no final das contas ele nem foi eleito com os próprios votos. Presidente da Câmara, ele que pauta, ele que vai dizer se uma coisa vai ser votada ou não. Perfeito. Então, isso é o que as pessoas chamam de democracia no Brasil. E por isso que a gente tá, lascado. E como que a gente pode mudar isso? Quer dizer, o próprio Congresso tem que mudar, mas há interesse pra mudar isso? Bom, se só 5% das pessoas foram eleitas com o próprio voto, você acha que os outros 95% vão falar, não, olha, agora vamos representar direito. Agora eu quero, né? Agora vamos ouvir o povo. Não, o cara tá se lixando pro povo. E aí quando você entra no jornalismo, na academia, no jurista, sobretudo, né? O pessoal do direito, assim, sai bitolado da universidade. Eu falo aqui como uma acusação gravíssima, mais de 90% das pessoas que fazem direito neste Brasil. Tô pegando leve nos números. Acho que dá uns 98% saem bitolados acreditando que vivem no melhor dos sistemas, nunca param pra pensar em obviedades, nunca param pra pensar em justiça, fora de decorar código. E falam, não, porque nós somos uma democracia, precisamos salvar a democracia, porque as instituições democráticas, não sei mais o que, e fala, cara, mas cadê a representação do povo? O povo quer uma coisa, vocês estão lá decidindo o contrário, punindo o povo o tempo todo e depois falando, porque a democracia, porque se fosse uma ditadura a gente estaria punindo o povo. Vocês já estão fazendo, seus animais. Você acha que o direito no Brasil se apega muito a formalismos, Sim. às regrinhas e não à essência da coisa? A gente precisa entender que o brasileiro, ele se considera um povo, como é que a gente fala, né? Brincalhão, um povo assim, sabe que... Irreverente, era essa palavra que eu tava querendo, irreverente. Nós somos irreverentes, então, na verdade, a nossa política também... Não. Dentro do direito, nós somos muito mais formais do que muita monarquia por aí.
Sabe? É tudo, não, porque o código diz, porque eu não sei mais o que é. Você tem uma burocracia imensa. Vê se a Constituição americana permite essa burocracia imensa. Não, o cara vai lá e fala assim, manda isso aí pro Congresso, cara. Os caras que se decidam lá, se debatem, se degladiem. Lei é uma coisa. Lei é quando você tá lá no último, a última ratio. Uhum. Quando você, é a última decisão quando, sabe, você esgotou todas as outras possibilidades de negociação. Aí você manda pra lei dentro daquilo que a Constituição fala. O Brasil é o contrário. A gente politiza tudo. Então, assim, essa irreverência é acompanhada de um Estado extremamente formalista, burocrático e que não fala nada sobre realidade. Isso só fala sobre uma abstração jurídica. Perfeito. Entendeu? E isso existe desde Roma Antiga, sabe? Na verdade, a gente tem documentado desde Roma Antiga. Deve ser muito mais antigo, mas é o panis et circenses, né? Quer dizer, você dá o divertimento para o povo, dá um pãozinho, ou seja, panem também significa, né? Você dá uma migalha ali, fala, toma o básico aqui. Não vai comer proteína, entendeu? Sim, come um pãozinho ali, entendeu? Fica com o básico, todo mundo fala, tá vendo, né? Porque o Estado nos garante, porque o político tal nos deu. E isso significa uma política extremamente autoritária, violentíssima e burocrática. Ô Flávio, você sabe, você falando isso, eu escrevi muito texto durante a reforma da Previdência, ainda a favor. E aí tinha o pessoal do direito que falava assim, olha, mas tá na lei que tem que ter aumento de X, o funcionário público ou qualquer cidadão tem que ter direito a isso, tá na lei. Falou, tudo bem, mas tem uma coisa que antecede a lei, a realidade econômica, não tem dinheiro. E aí, você tá na lei, tá na lei que todo mundo tem direito à saúde, educação, roupa, vestuário de qualidade. Por que não exerce? Porque não tem condições, né? Então se perde essa essência, né? Eu sou uma pessoa da área da linguagem, estudei linguística, estudei poética, estudei muitas coisas, acho que isso tá faltando para as pessoas sérias, sabe? Eu faço uma recomendação para todos os meus alunos no Senso em Comum, na formação, falando, olha, gente, você tem um tempinho de noite, tá com seus 30 anos aí, já tá com emprego garantido, tem um tempinho de noite, não tem filhos ainda por cima, então tá com filho já que se vira sozinho. Vai fazer uma faculdade de letras, vai fazer uma faculdade de filosofia de noite, sabe, de história, a gente tá precisando dessas pessoas. Sim. E não é nem pra dar aula, é pra você saber, é pra você tá produzindo, ter autoridade no seu discurso. Por quê? Olha só, o Estado, pela Constituição tá lá, o Estado, o transporte é direito... Isso. Do cidadão e um dever do Estado, né? Como aparece nos ônibus aqui em São Paulo, né? Transporte, um direito do cidadão, um dever do Estado. Bom, então tô querendo ir pra Nova York. E aí? Quero minha passagem. Agora. Ó, cadê? Hoje, viu? Eu decidi, hoje eu quero ir agora de noite. Todo mundo do país. Todo mundo. Pois é. Então, meu transporte daqui pra Nova York. Talvez a passagem de volta você vai entrar numa discussão jurídica se vale ou não. Mas a de ida tem que tá garantida que é do Estado. Mas veja bem. O que acontece? Quando você coloca direito, ou quando você coloca, por exemplo, transporte, saúde, educação. Pensa, né? Direito à saúde significa, assim, se é um dever do Estado, eu quero ser imortal. Eu não quero ficar doente. Lógico, claro. Eu não quero ficar doente, não quero nunca mais morrer. É um dever do Estado me manter imortal, cara. Mas, o Flávio, não vem dessa ideia de que parece que o Estado tem recursos infinitos e pra tudo? Você não acha que vem daí também? Vem, só que aí existe uma idiotice que esse pessoal do direito acaba não percebendo. E, assim, tem uma coisa chamada Lei de Rothbard, né? Que é do Murray Rothbard, o criador do anarcocapitalismo, que ele fala, as pessoas se especializam naquilo que elas menos sabem. Tá. Era uma acusação dele ao Milton Friedman. Ele falou assim, Milton Friedman ele entende tudo de crítica ao comunismo, entende tudo de tamanho do Estado, inflação, entende tudo, menos sobre política monetária. Tá. No que o Milton Friedman se especializou na vida? Política monetária. Eu acho engraçado que isso vale pro próprio Murray Rothbard, que quando ele fala sobre a religião, o surgimento da esquerda e da direita nos Estados Unidos, ele é perfeito. Na hora que ele vai falar sobre teoria geral do Estado, que é o tema que ele menos entende, é onde que ele mais escreveu livros. Vale inclusive pro próprio Rothbard. Mas enfim, voltando. As pessoas do direito falam tanto sobre direito, e não percebem o que significa direito. O que significa, por exemplo, direito ao transporte? Você precisa delimitar essas palavras numa questão mais filosófica, sabe? Igual Sócrates fazia ali em Atenas.
Por isso que eu falo, vai dar uma estudada em filosofia, sabe? Sim. Não trata só aula de filosofia do direito só lendo Ronald Dworkin, vai ver quais são os grandes homens do direito do passado, vai. Para de ler livrinho que tenha menos de 80 anos, vamos ler uns livros lá com 2.000 e poucos, entendeu? Que são mais difíceis, você precisa ter uma abstração, entender como é que é a sociedade, fazer um monte de adaptações pra entender, mas esses livros mostram a verdade. Porque não adianta você falar, direito à saúde, direito ao transporte, isso que a gente chama em linguística de termo aberto, signo aberto. Perfeito. Quer dizer, você não tem nenhuma clareza. A mesma coisa acontece no Brasil por uma interpretação forçada, porque você fala assim, isto é para a decisão de um lugar em Brasília, cujo nome eu não vou citar. Você não cita. Aí você vai lá, todo deputado vai lá e fala assim, não gostei. Olha, o deputado que às vezes tem 80 mil votos. Não gostei do que esse presidente com 51 milhões de votos, 53, sei lá quantos milhões de votos aí teve. Então, eu que tenho 80 mil votos, em nome da democracia, eu falo assim, isso aqui é para aquele lugarzinho lá decidir. Meu, decidir significa simplesmente interpretar a Constituição. Aí você vê, por exemplo, esses homens, né, deste lugar, fazendo livezinha com advogado, com causa neles, que eles vão julgar. Peraí, você não fez um estardalhaço porque o Moro comentou com o Dallagnol uma coisa no Telegram? Eles fazem live na sua cara, a mesma coisa. Um juiz com um advogado que tem causa lá fazendo live e falando, não, porque a minha interpretação, como eu faço política... O juiz não pode fazer política? Que história é essa? Ele fala isso na cara de todo mundo e todo mundo trata com uma naturalidade, não sai nem notinha de jornal. Cara, isso assim, nos Estados Unidos, é prisão. É prisão, você prende os dois, fala, cara, cadeia. O juiz admitir que tá fazendo política. Se o juiz admitir que tá fazendo política, se ele estiver fazendo live com o advogado que tem causa lá. Um advogado, assim, que tudo que o cara faz é ter causa naquele lugar. É polícia. Polícia Federal chega, prende os dois e fala assim, você nunca mais vai ser juiz na sua vida, você nunca mais vai ser advogado. E prisão, décadas de cadeia por crime contra a democracia. Aqui esses caras fazem isso em nome da democracia. Quer dizer, enquanto você não delimita os termos, fala assim, mas o que você quer dizer com democracia? O que você quer dizer com direito? O que você quer dizer com transporte, com saúde, com não sei mais o quê? Conceito do termo. Né? O que importa é quem tem a força física do Estado para a interpretação. Ou seja, eu interpreto, então eu te mando pra cadeia. A imprensa embarcou nesse discurso, e aí, por quê? Porque a imprensa que lida com palavras, com termos... Eu digo majoritariamente, Sim, tem exceções. majoritariamente, Aqui é exceção, a Oeste é exceção, a Jovem Pan é exceção. Exato. Enfim, mas tem suas exceções, suas honrosas exceções. Eu tenho orgulho de ter feito parte de boa parte, ter feito pelo menos contribuições em boa parte dos veículos que são exceção a isso. Inclusive fui chamado, né, para ser editor da Oeste, uma coisa que muito me orgulha, né, ser editor da revista Oeste, justamente por conta disso. Mas a imprensa, ela não cumpre também o seu papel. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, as pessoas entram num curso de jornalismo, você conhece alguém assim que tem 18 aninhos, acabou de entrar fala assim, não, eu quero entrar no curso de jornalismo porque eu quero aprender a investigar contas na Suíça para eu fazer denúncias contra a corrupção. Você já viu alguém que faz isso? Não. O cara, ele quer falar assim, olha, eu tenho uma opinião porque eu sou feminista, porque eu sou progressista, já quer porque eu sou não sei mais o quê. sobre tudo sem ter experiência de vida de nada, né? E sem ter bagagem também. E ele quer pra imprensa pra ele fazer a mesma coisa que ele faria num blog, só que com autoridade por estar ali. Então assim, quando você lê a Folha de São Paulo, quando você lê esse jornalzinho, qualquer um, G1, sim, esse monte de tralha que tem por aí, ele tem a mesma qualidade gramatical de alguém de 17 anos, ele tem a mesma qualidade argumentativa de alguém de 17 anos, tudo quanto é jornalista de 60 anos lá, eles têm uma capacidade argumentativa de um adolescente com problemas de cognição, tá? É dificílimo alguém tá um pouco acima disso, só que eles têm a chancela, Folha de São Paulo, coluna da Folha de São Paulo. Aí fica todo mundo comentando o dia inteiro, nossa, você viu o que saiu? Mesmo as pessoas da direita, ou mesmo as pessoas com um pouco mais de senso do ridículo, falam, mas que absurdo essa coluna, leia no Zap, sai mandando. Quer dizer, o cara tem um puta poder de pautar um país, um tempo que você poderia gastar muito mais adequadamente aprendendo, estudando filosofia, economia, política, história, o que você quiser lá na tua vida, porque você fala, nossa, me deu um senso de urgência que algum panaca na mídia escreveu uma coisa idiota. Então a mídia, ela não tem mais a função de informação. Eu trabalho como pauteiro, digamos assim, da Revista Oeste.
Você é o editor. Eu sou um dos editores, então eu chego lá e falo assim, ó, gente, isso aqui é importante a gente comentar. Eu trabalho muito com pautas internacionais, né? Aquelas coisas assim que não saem na grande mídia no Brasil, que você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais técnico. Fala assim, mas quais são os veículos que têm uma informação adequada? O que é que, assim, por exemplo, sei lá, dá um exemplo muito claro aqui. Nancy Pelosi, quando ela estava indo para a China. Ninguém não, né? Mas assim, poucas pessoas no Brasil sabiam quem era Nancy Pelosi, a importância da presidente da Câmara dos Estados Unidos há tempos. Quer dizer, uma mulher que ela é chefona da Câmara. Entendeu? Ela sai no Family Guy, tem o Family Guy que tira sarro dela. Entendeu? Então ela tá lá há muito tempo. Qual a importância dela visitar a China? E tinha, sabe, ter um textinho um pouco mais direcionado ali para você explicar, ó, isso aqui é uma coisa importante, etc. Bom, esse é um dos meus trabalhos na Oeste, né? Além de escrever, etc. Quando eu tô fazendo esse tipo de trabalho, eu fico pensando justamente naquilo que o brasileiro não sabe, naquilo que precisa ser informado ao brasileiro. Tá? Eu quero que a Revista Oeste, você abre a Revista Oeste para você se sentir informado. E aí eu fico procurando, às vezes, nos sites brasileiros, entrar numa Folha de São Paulo, no Estadão, no G1, não sei mais o que, pra saber o que está sendo discutido. Eu percebo uma coisa, que façam esse exercício, tá? Cada site deve ter umas 3, 4 notícias importantes. Você entra na Veja, no Metrópole, 4 notícias importantes no máximo. Mesmo, que vai impactar, tal. 4, se muito. Só que ele é atualizado de uma maneira frenética. Tenta entrar na Folha de São Paulo, é um negócio gigantesco, sabe? 200 e poucos, gente lá trabalhando no computador o tempo todo. Porque é só tranqueira. Como eu trabalho caçando pauta, eu não posso pegar tranqueira, entendeu? Senão o trabalho fica extremamente irrelevante. Um macaco lá, um computador, o algoritmo faz isso. Não, eu quero selecionar aquilo que vale. Repare, as pessoas gastam o dia inteiro lendo notícia, que é só coisa irrelevante, que assim, não é no dia seguinte, horas depois você não vai nem lembrar o que você leu. De tão irrelevante que Pois é. Aí, você falou da imprensa, você sabe o que me chamou muito a atenção? Quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, a imprensa, e lá nos Estados Unidos também, majoritariamente, escolheu um lado e virou team leader do Partido Democrata americano, demonizou o Putin, sem analisar todo o contexto que levou a essa guerra. A gente cresceu muito durante esse período, né, da guerra, porque a gente fez uma cobertura mostrando também o outro lado. Olha, o Zelensky não é tão santo. O Deep State norte-americano não é tão santo. O Putin também não é santo. Tem um conflito... Não tem bonzinho ali. Não tem bonzinho ali. Único mocinho. Exatamente. Você fala muito bem sobre isso, né? Explica pra gente, porque, assim, e foi uma comoção da imprensa santificar o Zelensky, era uma coisa chorando, o pessoal. E o que me espantou bastante, muitos conservadores e liberais, o Morgenstern, e que inclusive são críticos dessa imprensa militante, compraram o discurso. Falaram, mas peraí, você o tempo inteiro tá criticando com razão essa imprensa que manipula os fatos, que distorce opiniões, enfim... E de repente você comprou esse discurso que o Zelensky é o maior santo. O que aconteceu aí? Ou então na direita teve umas pessoas que fizeram o contrário, falando assim, não, o Zelensky ele é globalista, então Putin, ele na verdade ele tá lutando pelo cristianismo. Virou uma coisinha meio infantil, né? Ele é um cruzado, ele vai lá, porque ele não quer saber de ideologia trans, então ele tá chegando lá, realmente, o cara faz uma guerra que tá ferrando o próprio país, porque ele fala assim, nossa, vocês não estão indo pra missa, hein, gente, precisa ir mais pra mim. Realmente, é esse o pensamento do Putin. Teve tudo isso. Bom, vamos lá. Rússia e Ucrânia são países com uma complexidade muito grande, tá? O Brasil ele não tem dimensão do que é. E assim, a gente não tem um histórico, por exemplo, de falar assim, a gente tem uma disputa territorial com a Argentina. Não, a gente não tem, cara. O Uruguai a gente já deu pra lá e pronto, sabe? Não, a gente não faz a menor ideia do que seja uma coisa como essa. Eles têm questões culturais. Boa parte dos ucranianos, eles são etnicamente russos. Eles falam russo dentro de casa, pra vocês terem uma ideia. Tem uma disputa, sabe, em regiões como a da Crimeia, que é onde o Putin anexou, mas não é só lá. Ao leste da Ucrânia, né? Que eles falam russo dentro de casa e falam ucraniano na rua. E tem uma força, assim, pra falar assim, não fale russo aqui, meu. Não fale russo na rua, mas dentro de casa eles falam. Tem alguns que são poloneses, né, pro lado ali da Polônia, são católicos, inclusive. Meu, uma complexidade sem fim. Kiev, capital da Ucrânia, já foi capital da Rússia.
É muito complexo esse negócio, entendeu? E o Putin, o que as pessoas precisam entender é a parte fácil, a única parte fácil dessa história, você entender. Olha, quem fala que a União Soviética acabou em 91, assim, tipo, tá bom, né, perdemos a guerra, tá bom, ó, ninguém mais é comunista, ninguém mais pensa em União Soviética aqui, agora nós todos por mágica paramos de pensar neste grande país. Essas pessoas são burras, desculpa, não tem um termo melhor. Você não consegue... É igual você falar assim, bom, tá bom, né? Então você derrotou o comunismo em 1991, então ninguém mais no mundo é de esquerda. Todo mundo... É a mesma coisa. Mas você acha que o Putin tem um expansionismo ali na região, mas você acha que refundar a União Soviética? Não. Aí é que entra a complexidade da coisa. Tá. O Putin, ele é um grande crítico da União Soviética. O pensamento político, econômico, histórico, geográfico dele não é um pensamento puramente soviético. Ok? Eles fazem uma maçaroca intelectual, religiosa, geográfica, extremamente difícil de ser entendida. Você precisa realmente, assim, ir lá, ler coisa em russo, sabe? Que nunca foi traduzida para nenhuma outra língua para você conseguir entender. Então, assim, é difícil você encontrar alguém desse porte no Brasil. Tá. Entendeu? Eu mesmo só leio coisa de segunda, terceira mão. É difícil, dificílimo. No qual ele tá misturando a ideia da grande Rússia original, que era um grande império, que incluía um país chamado Morus, né? A pequena Rússia. Se não me engano é Marus. A pequena Rússia, que é a Ucrânia. Ou seja, a Rússia, os russos chamam a Ucrânia de pequena Rússia. E envolve, por exemplo, Turcomenistão, sabe? Aquele monte de país ali do meio que quando esfacelou a União Soviética, virou mundião, que a gente acha que é tudo árabe, boa parte desses países não tem... Assim, árabe não existe ali, né? É tudo loiro de olho azul, mas alguns são muçulmanos, alguns, sabe, têm ligação com outras ideologias, com outros pensamentos, com outras religiões, assim por diante. Ele quer misturar esse pensamento do grande império, sabe, de 3 séculos atrás, do Ivan o Grande, do Pedro Grande, Ivan o Terrível, toda essa galera aí. Ele quer misturar o Estado modelo soviético, ou seja, um Estado gigantesco que seja capaz de espionar toda a população, e que tenha cada vez mais um partido único, sem divisões. Ele quer misturar isso com tradições religiosas. Então ele aparelhou completamente a igreja ortodoxa. A pessoa da direita, que acha que o Putin é um grande cristão, precisa entender que 16% da Rússia leva a religião a sério. Cara, era a União Soviética, o país mais ateu do mundo depois da China. Falando em religião hoje. Entendi. Quando ele fala em religião, você acha que o Putin vai lá confessar e comungar? O russo médio não tá... O russo médio, assim, tem alguns que eles fazem isso de uma maneira bem privada, mas assim, a igreja ortodoxa, ela foi extremamente dominada pela KGB, não é de hoje. Você tem biografia disso, na época que o Stalin tinha subido ao poder, não tinha nem começado ainda o poder, já tinha aparelhamento da igreja ortodoxa, tal como existe da igreja católica no Brasil. A igreja católica no Brasil super tradicional, sabe? Nossa, liturgia aí. Não, cara, é cantoria, balança-folheto da vida. Acontece uma coisa extremamente parecida ali. Então ele quer misturar, ele tá pegando várias tradições, ok, da Rússia, só que ele tá repaginando isso. Então isso confunde o ocidental, que tenta olhar isso superficialmente, falando assim, ele é um tradicionalista, porque ele lá tá citando René Guénon, tá citando o Júlio Zévalo, então ele é um tradicionalista, porque, por exemplo, até o Alexander Dugin, né, que é chamado de cérebro de Putin, né, foi um apelido que a Foreign Policy, eu tenho essa revista física por acidente, chamaram ele de o cérebro de Putin, e isso aí pegou, todo mundo agora fala assim, vamos falar com o cérebro do Putin. Putin's brain. Ele fala que ele tem uma cátedra na Universidade de Moscou chamada conservadorismo, que ele estuda pensadores conservadores. Diz ele, boa parte desses pensadores conservadores, na verdade, ele fala assim, eu sou um tradicionalista, ou seja, eu quero pegar essas tradições e fazer alguma coisa com elas, arrancar poder através dessas tradições. Você acha que ele está realmente preocupado com as estepes russas? Você acha que ele está realmente preocupado? Não. Ele é uma pessoa que tem esse imaginário romântico, poético até. Inclusive, ele escreve algumas coisas muito bonitas. Ele é um excelente escritor, inclusive.
Mas ele faz isso para um objetivo de poder, de espionagem, de controle total da população. Diz ele que é um cristão ortodoxo, ou seja, justamente o chefe do que seria a teologia da libertação para a igreja católica é o que ele faz para a igreja ortodoxa. Bom, tudo isto posto, o que acontece? Aparece um país no meio do caminho chamado Ucrânia, que se afastou dos sussos lá naquela Revolução Laranja, né? Que tem o filme na Netflix, né? Winter on Fire. Filme muito bom que deve ser visto, apesar de ele não ser tão realista assim, né? Ele tem uma manipulação narrativa, sobretudo no último terço do filme, tem muita manipulação narrativa ali. Mas é um filme muito bom pro brasileiro entender como é que é uma resistência. A partir daquele momento, o que a Rússia faz? Como ela não consegue, hoje ela não pode, né, por causa de OTAN, geopolítica, etc., sair invadindo os países para formar esse grande império, o que ela faz? Ela faz satélites. Então, por exemplo, ela fez uma guerra com a Geórgia, um paísinho lá minúsculo lá no meio do caminho, duas guerras recentes, tá? Uma acho que foi em 2008. Foi. Ou dezembro, né, de 2008, acho que foi dezembro ou janeiro, agora não lembro se foi de 2007 para 2008 ou 2008 para 2009. Foi em 2008, se eu não me engano, Tira o cara que tá lá no poder, coloca um aliado do Putin. Faz a mesma coisa no Cazaquistão, faz a mesma coisa no Quirguistão. Ou seja, tá dominando ali a região, colocando seus satélites. Quando os ucranianos fazem isso, se livram da influência russa em 2008, né, que foi a Revolução Laranja. Acho que foi um pouco mais tarde, 2012, salvo engano. Não, né? Acho que a laranja é 2014. 2014, é verdade, 2014. Se livra ali do apaniguado do Putin, tanto que ele foge pra Rússia de helicóptero. Sim. Que é o que aparece no final do Winter on Fire, né? Ele fugindo de helicóptero do próprio país. Aí há o acordo de Minsk em seguida. Isso, exatamente. Aí a Ucrânia não tem mais um governo pró-russo. E ela começa a se aproximar do Ocidente. O Ocidente tá lá preocupado, é sempre esse papo, né? Ah, não, o Biden, o Partido Democrata, eles estão preocupados em democratizar a região. Igual se democratizou o Iraque, ficou lindo. O Afeganistão, então nem se fala, né? Nossa. Super democracia. Democracia maravilhosa ali. E vários outros países que a gente esquece, né? Líbia, do Gaddafi, também derrubou ali, o que virou? A Primavera Árabe. Todo país que fez a derrubada na Primavera Árabe ficou pior depois. Você tem uma visão parecida com a do Trump, que os Estados Unidos não tem que ficar se metendo em tudo quanto é conflito e sendo essa polícia do mundo? Tenho. Tem. Eu acho que o Trump, ele foi a pessoa que menos entende de geopolítica, que já pisou ali na Casa Branca. Ele foi o que mais fez uma geopolítica adequada. Aquilo que você falou, né? Aquilo que justamente... Como é que era? Você falou no início da entrevista, né? Naquilo que você se especializou, Exato. Você faz besteira. Exato, você faz e onde ele não se especializou, onde ele vai muito bem. Porque o Trump, ele foi levar uma coisa da administração para a geopolítica. Isso funciona muito bem. Ele falou assim, cara, eu não entendo nada de Oriente Médio, nunca vou decorar o nome desses países. Rússia, leste europeu, não quero saber dessas porcarias, não entendo nada desse negócio. Me diga, quem é aliado pra gente dar dinheiro? Quem é inimigo, a gente isola economicamente. Você não precisa derrubar. Isola economicamente, você ferra o cara muito mais do que isso. E aquele lá que é, tipo, hora inimigo, meio termo ali, a gente negocia. Aí vamos lá conversar com os caras um por um. A Arábia Saudita, o que ele fez? Foi lá pra Arábia Saudita, levou o genro dele, primeiro judeu a pisar na Arábia Saudita em... Caramba! Acho que desde que o país existe. Judeu chega lá, tô aqui e tal, não sei o quê. O que o Trump faz? Pisa na Arábia Saudita, logo depois mulher pode dirigir na Arábia Saudita na mesma semana, salvo engano, pelo menos no mesmo mês. Mas ninguém fez a conexão, sabe? Então o que ele tava fazendo? Ele tava falando, olha, esse país aqui é complicado, não é que eu sou amiguinho dos sauditas, mas eles estão com uma tendência de modernização e melhorando. Já o Irã, que as pessoas negociam, tipo o Obama tava negociando, o Brasil tem conexões com o Irã assustadoras. Lembra da Dilma, né, na Copa, Nossa. BRICS e tal? Coloca Irã no meio, sabe? A gente tem um monte de acordo comercial com o Irã. É uma coisa extremamente perigosa. Eles estão com uma tendência contrária, ou seja, cada vez lá, não, vamos enforcar mais gay, vamos apedrejar mais mulheres, vamos fazer leis mais rígidas para manter o sistema fechado. É com esse tipo de regime que a esquerda faz acordo. O Partido Democrata faz acordo, o PT faz acordo, entendeu? O Trump tava fazendo o contrário, falou assim, não, pega esses caras assim que estão melhorando.
tá? E aí ele falou assim, esse negócio de Rússia... Não compensa. Cara, você acha que a turma lá da Ucrânia também... A Ucrânia, pra você ter uma ideia... O pessoal é santo, ó. Ela consegue a façanha de ser um país mais corrupto do que a Rússia. E a Rússia é um dos países mais corruptos do mundo. É um negócio assim impressionante. Ninguém fala disso. Não, ninguém fala. Inclusive os ucranianos, por que você acha que os ucranianos, uma parte deles, não é maioria, mas é uma parte extremamente significativa, deve chegar perto de 30% facinho ali, querem fazer parte da Rússia? Porque ele também ama a Rússia. Em primeiro lugar, os caras nunca pensaram em democracia, não faz parte da tradição deles. Segundo lugar, eles estão lá falando, cara, é um país mais rico. É um país que pode dar um certo gás pra gente. Nós temos algumas tradições culturais próximas dos russos. Eu falo russo, minha família é russa, sou etnicamente tudo eslavo, mas eu sou mais russo do que ucraniano. Dostoiévski era casado com uma ucraniana. A segunda mulher dele era uma ucraniana, sabe? É um monte de coisa, assim, sabe? Escritores, assim, famosos, muitos intelectuais. Ucrânia, ela tem muitas cidades que mandaram... pessoas muito importantes, né, para o mundo, para tudo quanto é lago, né? Tem uma identificação muito forte. Isso, exatamente. Então, assim, os caras falam assim, cara, eu quero ser de um país grande do que de um país minoritário. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, tá, mas assim, pô, é um país pobre, lascado, com uma política que também é um lixo, entendeu? Então, assim, não estou elogiando Putin. Não, tá claro. Mas são dois desgraçados. Quando você começa a ficar assim, sabe, torcendo muito pra um lado, você tá tentando ser reducionista, tá tentando fazer mocinho e bandido num negócio que não cabe. Geopolítica não tem isso. Exatamente. E a culpa aí dos democratas, do deep state norte-americano, alas do Partido Republicano, é por ter instigado a OTAN, a presença da OTAN na região? É aí que é a culpa do Ocidente? Cara, o Ocidente é o grande culpado. Assim, de todo mundo que tem culpa, do Putin, do Zelensky, quem é mais culpado, a meu ver, acredito ou não, é o Ocidente. Por quê? O Ocidente é o grande armamento do mundo. Entendeu? Quando você pensa ali na OTAN, a OTAN tem uma cláusula, se não me engano, é a cláusula 5. Artigo 5º. Artigo 5º da OTAN. São 21 palavras, eu acho. Agora eu tô meio ruim de número, eu tinha tudo isso aí decorado. A OTAN existe por causa disso. Ela fala assim, a agressão a um dos membros será considerada uma agressão a todos os membros. Isso aí foi o que fez a OTAN ser... A gente ganhou a Guerra Fria por causa desse artigo. Porque a Rússia estava invadindo, a União Soviética estava invadindo país por país, chegou até a Alemanha Oriental. Foi invadida? Tá, tem aquela questão lá do nazismo, a divisão ali, num acordo que também não foi muito... Até o Churchill, ele não queria muito esse acordo, acabou aceitando ali meio a contragosto, sabe? Inclusive foi no Irã, né? Boa parte das negociações foram as primeiras negociações foram na Pérsia. Assim por diante. Tá. Então, o Ocidente ele tem uma força militar muito grande por causa da OTAN. Só que aí você vê, por exemplo, a OTAN vai lá e começa a querer montar uma base antimíssil na Romênia. Por que você precisa proteger a Romênia agora? Entendeu? Você tá provocando. Até na Brasil Paralelo, eu fiz uma live com o Lucas Ferrugem, que a gente pegou até um mapa. Famosa Operação Barbarossa, da Alemanha na Segunda Guerra. Que é quando Hitler comete o mesmo erro do Napoleão, né? Que a gente sempre tira sarro. Hitler invade a Rússia no inverno. Por que a Rússia ela tem esse poderio tão grande? Porque ela é uma defesa terrestre impossível. Na Primeira Guerra Mundial tava todo mundo em desespero por causa da Rússia, sendo que a Rússia não tinha nem fuzil. Aí você pega, tipo, Inglaterra e Alemanha, os dois com medo da Rússia. Inglaterra tinha acabado de fazer uma guerra com a Rússia, daqui a repente fala assim, não, vamos agora lutar do mesmo lado, porque não gostei muito desse negócio de ser seu inimigo, então vamos ser amiguinho, a gente vai lá e derrota os alemães. Todo mundo com medo da Rússia, sendo que os caras não tinham nem fuzil. Por quê? Por causa dessa defesa terrestre. Você invade a Rússia. Eu não invado a Rússia no verão, entendeu? No verão, exatamente. No verão. Imagina no inverno. Aí você vai lá, você olha lá no mapinha, tem um marzinho lá embaixo. Você vai lá e coloca um porta-aviões ali. Fala assim, tá bom, não vamos mais cometer o mesmo erro. Agora a gente chega em Moscou, primeiro com porta-aviões, as pessoas precisam entender. Ele parece um bairro. É um negócio muito grande. Eu vi um porta-aviões pequeno. Me falaram, esse porta-aviões é minúsculo uma vez. Eu tava andando
no Rio, na Europa, meu, aquele negócio assim não terminava. Tinha uma hora que eu falava, cara, não aguento mais andar. Sério, e assim... Imagina, tem porta-aviões com 4 pistas de pouso. Caramba. São 4 aeroportos, então é um aeroporto de 4 pistas. Gigante, é um bairro. Um bairro, é um negócio assim que você fala, caramba. Aí você coloca... E assim, porta-aviões que tem tanque, não sei quantos soldados ali. É um bairro andando. Entendeu? Um bairro militar andando. Coloca ali. Fala assim, olha, tá bom. Então agora a gente manda aviões, que é a parte em que os russos, apesar dos MiGs... Eles não têm... Eles sempre perderam, no final das contas. Daqui a pouco a gente faz lá uma invasão, que é essa diferença do modelo ocidental pro modelo russo de fazer guerra. O modelo ocidental, você bate e volta, bate e volta, bate e volta. Tanto que você fala assim, vocês são civilizações marítimas, né? Vocês ficam lá no barquinho, manda os mísseis pra cá, depois que manda os mísseis, bate aqui e já volta. O russo, né, ele é terrestre, ele vai em peso. É isso que tá acontecendo na Ucrânia. Quando você quer entender, mas será que... Estão tomando, né? Estão tomando. Estão tomando e estão perdendo, mas assim, as perdas... Pensa, o russo, ele não pensa igual o cristão ocidental, falando, nossa, mas uma vida humana que tem... Não, ele chega no enxame e perdeu um monte e fala assim, então, mas era meu objetivo, porque agora você gastou tanto, vou mandar um outro enxame, vou morrer, vai morrer gente pra caramba do meu lado, mas eu vou conquistar esse lugar. Fica confuso, você nunca sabe quem tá ganhando ou quem tá perdendo ali. Mas você vê que são 2 modelos de disputa completamente diferentes. Bom, a OTAN vai lá e começa a colocar porta-aviões ali nesses lugares. Começa a montar bases. E aí vai lá, vira o Obama, que é incensado pela mídia, maior responsável pela guerra da Ucrânia, se chama Barack Obama, e se chama Joe Biden, que era o vice dele. E se chama Hillary Clinton também, que era secretário de Estado dele, né? A gente não sabe o que é secretário de Estado. É uma espécie de primeiro-ministro externo. A gente não tem essa função no Brasil, né? É um cara, ele cuida do país inteiro, mas externamente. E ela vai lá e fala assim, não, vamos colocar a Ucrânia no OTAN. Por quê? O que você tá ganhando com isso? Exatamente, Flávio. Não, é só por causa de... E aí você vai ver, né? O Biden cheio de ligações ali trambiqueiras com a Ucrânia. Até um host como é que fala? Âncora da CNN admitiu nesta semana, né, falando, esse negócio aí do laptop do Hunter Biden, que tava cheio de negociação com a Ucrânia, isso aí não é uma teoria da conspiração da extrema-direita, é real, pode custar a reeleição do Biden. A Fundação Clinton cheia de dinheiro ali com aquelas ditaduras locais. E aí você vê também, só pra finalizar aqui, eu vou colocar a cerejinha do bolo. O Zelensky, sei lá, pega qualquer um dos países, não só a Ucrânia. Você vê os democratas e boa parte da ala dos republicanos também falando, a gente quer democratizar estes países, porque este ditadorzinho aqui é muito ruim. Eles estão sempre com o ditador do outro lado. Quer dizer, você ferra um ditador para colocar um cara 3 vezes pior no lugar. Então, quando você vê na mídia todo esse papo, democracia, eu falo, democracia é a palavra mais perigosa. Tome muito cuidado. Escorregadia. Esses caras, eles estão sempre com treta. Eu quero democracia no Iraque, no Afeganistão. Tá, vai ver o que aconteceu, entendeu? O próprio Egito, Mubarak, foi o exemplo supremo que eu dei. Mubarak era um cara que ele tava, acho que mais de 30 anos no poder. No Egito, ditador desgraçado, sabe? Aquelas coisas horrendas assim que ninguém aqui na América Latina chegou aos pés do cara. Mas era um cara observado pelo Ocidente. Cada vez que o cara fala assim, você foi um pouquinho pra lá, toma uma sanção econômica aqui. Tá bom, desculpa Ocidente, vou pegar mais leve. Beleza. Você derruba o Mubarak que entra. 6 meses tá a Irmandade Muçulmana no poder. A Irmandade Muçulmana... Em, acho que questão de 4 meses, ela matou mais que o Mubarak em 30 anos. Aí você vê, né, até o pessoal que tava lá elogiando a Primavera Árabe, tipo Manuel Castells, né, aquele filósofo espanhol amiguinho do Fernando Henrique Cardoso, elogiando, ele lança um livro elogiando. Olha, Irmandade Muçulmana... eu escrevi isso no meu livro, né? Irmandade Muçulmana provou que é possível conjugar islamismo com democracia. Ele manda o livro pro Prelo, o livro sai publicado. Na hora que o livro tá publicado, a Irmandade Muçulmana foi colocada como proibida no Egito de tanto que ela tava matando. É esse tipo de gente. Flávio, vamos pro bate-bola? Bora. Preciso te fazer uma pergunta. Para ser um Flávio Morgenstern, essa bagagem intelectual, o que a pessoa deve fazer na vida dela, assim, curto e grosso? Quais são os erros que ela Quais são os erros que ela fica muito no Instagram,
Que ela... Porque todo mundo te vê e fala, pô, eu quero ter essa bagagem cultural. E aí, o que a pessoa pode fazer? A primeira coisa... Gerenciar melhor esse faz a coisa Bruce Lee. Eu tenho ensinado na formação Senso em Comum lá no meu site, justamente eu começo falando, gerencie seu tempo. Se você quer ter formação intelectual, primeiro, cara, você vai precisar organizar a sua agenda. Sabe que horas que eu estudo línguas? Subindo elevador. Cara, você não... Fonezinho. Não, então, tipo, pega um aplicativo lá de flashcards, cara, pega e fala assim, não, ó, vou revisar 5 palavras agora. Ah, tá. Porque quando você faz eu passei anos fazendo aulas de língua sem aprender nada, tá? Foi só num dia que eu tive, na faculdade, que eu tive um clique com o alemão, que eu falei assim, cara, não dá mais. Eu não consigo decorar uma única palavra. Eu tô no básico 2, sabe? E não sai do básico. E não sai, não tá dando. Não tô conseguindo decorar mais nada. Eu fui estudar como estudar. Quando eu fui estudar como estudar línguas, eu comecei a estudar como estudar tudo. Eu falei, cara... E como é como estudar tudo? Você não reclama, por exemplo, você vai fazer uma aula de língua de 1 hora... Na terça-feira, você só vai fazer a aula depois. Aí você fala, puta, esqueci tudo, não usei, não sei mais o que. Cara, então o que você tá precisando é de exercício. Constância. E exercício, porque não adianta... Cara, a língua, se você for parar pra pensar, pega uma gramática de uma língua, é um negócio assim, um livro de 70 páginas, entendeu? É verdade. Pô, então eu vou aprender casaque agora. Não dá, porque você precisa ter... Exercício. Prática. E aí você fala assim, mas eu não tenho prática. Cara, mas você tem elevador. Você tem fila do banco. Você tem, sabe, tantas coisas. Treinar ali. E fica ali o tempo todo. E assim, não é o tempo todo. Aproveita 1 minuto, 2 minutos que você tenha. E depois você faz de novo esse negócio daqui a 1 hora. Daqui a pouco você faz de novo daqui a 2 horas. Isso vai deixar sua língua muito solta. Entendeu? E lê, que hora você lê do seu dia, meu? Olha, eu trabalho com leitura muitas vezes, então assim, eu sou... porque o meu trabalho é assim. Mas, porém, contudo, entretanto e não obstante, uma coisa que eu digo pra todo mundo é o seguinte. Nunca acorde e faça uma coisa que é você ouvir a voz do demônio baforando enxofre no seu ouvido e falando, ouça o Jornal da Manhã. Vá ver o Jornal da Manhã. Que aí você começa naquele negócio de política e notícia e não sei mais o que o dia inteiro. E na hora que você tá atolado desse tipo de coisa, aí 10 horas da noite você cansado, sabe? Foi pra escola. Não, agora eu vou estudar. Aí você pega lá Fenomenologia do Espírito do Hegel, lê tipo 2 linhas e dormiu. É isso. Não dá. É de manhã, então. É o contrário. Você come, a primeira coisa que você faz... repara, você acordou com... Sabe aquele dia que você acordou com muito sono? Sim. Que você não consegue nem... Você acorda assim meio nas paredes. Sim. Lavou o rosto, tomou café, rezou, não sei mais o que. Você pode reparar. Logo depois disso, você tá com o seu cérebro no máximo. É verdade. E o que você faz? Vai ver jornal. Você gasta com uma bobagem, sabe? Que não exige nada intelectualmente de você. Entendi. Cara, essa é a hora de você pegar Ser e Tempo do Heidegger e matar um capítulo inteiro. Perfeito. Exercício físico é importante nessa rotina? Muito. Todo dia. Quem inventou essa coisa de que intelectual precisa ser gordo, etc. e, tipo, não tem nenhum... Cara, intelectual precisa assistir MMA, entendeu? Intelectual precisa ter um esporte preferido. Tá. E intelectual precisa ir pra academia e sentir dor. Sensacional. Muita dor física. Tá. Aí fica lá relaxando e lendo, né? Cara, a melhor... Então, é de manhã e logo depois você sai da academia. Não é que você sai da academia... Você é de manhã também a academia? Ou aí, não, aí a hora que der. Aí varia de pessoa pra pessoa. Tá. Eu prefiro de manhã, mas eu não consigo toda manhã. Tá. Mas, cara, você tá tão cansado, mas tão cansado, e seu cérebro tá, quente. Você coloca a mão na cabeça, dá a impressão que você tá com febre. De tão quente que tá. Teu cérebro tá sempre falando assim, opa, agora me dá alguma coisa. Se joga na poltrona e fala, agora me dá aquele livro extremamente difícil. Pronto. Morgenstein, me fala uma indicação de livro ficção. Ficção. Romance. Ficção. Olha, um romance. Se fala isso, tem que ser lido. Eu sempre vou recomendar Homero, você vai voltar para aquilo ali, mas é difícil, é poesia, tem 2.800 anos talvez, sabe? Um negócio extremamente difícil. Leia a Bíblia como literatura. Tá. Mesmo pra quem não seja religioso. Cara, isso é a base e formação do Ocidente. Entenda aquilo ali como uma base, entendeu? Você precisa ler, inclusive, como literatura, até ignorando, às vezes, uma parte religiosa, porque, assim, o Antigo Testamento, por exemplo, não tem relação com muitos trechos ali, não tem uma relação com a doutrina atual. Livros atuais, olha, tem... Acho que todo mundo precisa ler um Crime e Castigo. Crime e Castigo, ótimo. Crime e Castigo. O Aderiles também veio aqui e falou Crime e Castigo. Um filme.
Cara, um filme pra todo mundo ver. Eu acho, deixa eu ver, acho que a gente tá numa crise hoje de masculinidade muito grande, e do que você fazer com uma questão fundamental do mundo de hoje, que é o niilismo. Inclusive, o Crime e Castigo também é uma resposta ao niilismo. Sim. Exato. Perfeito. Vamos ler Clube da Luta. Ali você vai ver o que é a masculinidade sendo desperdiçada pelo niilismo. Ou seja, não é pra ninguém fazer um Clube da Luta. Justamente porque aquilo ali é niilismo. Mas você vai ver o que é a masculinidade. Você fala assim, tira o niilismo dali e vamos fazer alguma coisa. E que conselho o Flávio Morgenstern daria pra Alan Gani? Pra Alan Gani, nossa, esse conselho é bastante complicado. Olha, eu aprendi muito na vida hoje tendo mortificações. Uma coisa que a religião faz isso aí muito bem. Tá? Estudando virtudes e mortificações para você se livrar dos vícios. Então, assim, até esse método de estudo picotado, até você fala assim, cara, uma coisa que eu falando aqui como um católico, tá? Mas, assim, por exemplo, essa ideia de você, tem que rezar 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, tem que rezar o Ângelus. Faça isso, sabe? Se você não é religioso, mas inventa uma mortificação para você. Isso aí que vai te livrar dos seus vícios, isso aí é que vai te, sabe, dar com força intelectual, física, etc. Mortifique-se. É o melhor jeito de você viver a vida, porque assim, você perde um pouco dos prazeres da vida para você ganhar algo muito mais elevado, abstrato, espiritual, muito maior. Queridíssimo. Obrigado. Honra toda minha. Eu queria ter tido aqui 2 horas, ou o tempo do Vilela, né? 15 horas de podcast, mas não dá, o tempo é curto, mas eu acho que deu para aproveitar bastante. Ele falou de geopolítica, ele falou de direito, de intelectuais, enfim. De roteiro. Falou um pouco de método de estudo. Acho que consegui fazer aqui o possível, extrair o melhor aqui desse poço de cultura, que é o Flávio. Flávio Morgenstern, fica por aqui mais um Deepcast com o Alan Gani. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar o conteúdo no YouTube e no Spotify. Lembrando que a gente está nessas redes sociais e eu vejo vocês numa próxima entrevista. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.